Então, quando eu entrei na Gazeta em outubro de 66, me lembro até o mês, tá? O que eu encontrei lá? A redação era constituída no período da noite, eram 4 ou 5 pessoas que dividiam lá, faziam um noticiário nacional e internacional. Era um jornal que tinha 16 páginas. Né? E o segundo caderno era ocupado por classificados. Cada caderno tinha 8 páginas. Então, praticamente nós éramos da redação responsáveis por 8 páginas. Tá? Era mixaria. Os repórteres, o que me incluía, eram uns 4 ou 5 apenas. A redação era metade desse espaço que tem aqui do estúdio. Não cabia mais do que 6 escrivaninhas e 6 máquinas de escrever, de datilografia. Então era uma coisa muito pequena. Chefia, eram 2, havia um chefe de reportagem, havia um secretário, como se chamava, secretário de redação. E um dos 2 era o que fazia a pauta. Tá? A gente era obrigado a fazer 4 matérias por dia, contabilizando tudo, deveria escrever 120 linhas. Tá? 120 linhas. A gente chegava lá na hora do começo do expediente, pegava a pauta, tem um monte de assuntos, mas esse aqui é do Celso, esse aqui é do Walter, esse aqui é do Ari, esse aqui é do Luizinho e tal. Então, as minhas 3 ou 4 pautas estavam ali. E eu saía para garimpar aquelas pautas que tinham me sido dadas. Chegava no fim da tarde, entregava aquilo, estava tudo ok e tal, vai embora. Tá? Não havia, não havia pontos assim, de fricção, pelo menos não nos primeiros tempos, pontos de fricção entre nós, chão de fábrica, com as chefias então. Tá? Isso começou a existir mais tarde, com a burocratização, principalmente das redações, e na Gazeta, de modo especial, com uma reforma que foi implementada lá, sob consultoria de uma consultoria de Navarra, da Universidade de Navarra, que fez toda uma revolução dentro da redação, cometeu um inchaço tremendo. Eu suponho que essa seja uma das causas, inclusive, das dificuldades econômicas que logo depois a Gazeta começou a enfrentar. Nós chegamos a ter na redação coisa de mais de 200 jornalistas, tá? Entre fotógrafos, diagramadores, coordenadores, editores, repórteres e tal. Então era uma estrutura gigante para o tipo de jornalismo que se fazia aqui, do tamanho que o Paraná, a imprensa do Paraná exigia para a época. Nossa redação era praticamente do tamanho da redação do Estado de São Paulo. Tá? Claro que o Estado de São Paulo tinha seus correspondentes em Paris, na França, em Londres, etc., coisa que a gente não tinha, evidentemente. Mas a redação que tocava aqui o dia a dia era um tamanho descomunal em relação àquilo que eu, pelo menos, achava necessário. Mas era uma modernização, era coisa diferente e tal. E daí tinha muito chefe, tinha muito cacique. Tá? Então as relações passaram a ser realmente mais complexas. Tá? Havia muita reunião, tá? As reuniões das 10 da manhã, das 5 da tarde, das 8 da noite, as reuniões mais setoriais e tal. Então é claro que as relações se desgastavam com muito mais facilidade do que aquela redação mais simples de antanho, tá? Dos períodos mais primitivos lá. Eu não sei de que ponto de vista você está perguntando sobre como era a relação, se era uma relação meramente profissional ou pessoal. Pessoal é difícil, né? Pessoal é difícil. E profissional também, tá? Exatamente por causa desse inchaço que eu achava desnecessário. Mas voltando lá um pouquinho,
Então, quando eu ingressei lá em outubro de 66, e que tinha essa redação minúscula, esse número de pessoas minúsculo, também um jornal também minúsculo, mas a Gazeta, na época, devia ser o terceiro ou quarto jornal em tiragem, em circulação em Curitiba. Mais do que a Gazeta era o Diário do Paraná, o Estado do Paraná, e ainda o Correio do Paraná, que estava no finalzinho. Fora a Tribuna, que era a Tribuna do Paraná, que era recordista porque era polícia e esportes. Então, a Gazeta era um jornal, digamos, que estava na rabeira. Se destacava porque tinha uma tradição muito grande de classificados. Então, quem queria alugar uma casa, vender, comprar um carro, vender a bicicleta, fazer aqueles anúncios que na época era obrigatório, perdeu-se documento, não sei o que, tinha que publicar um anúnciozinho para levar na polícia e conseguir a segunda via. Então, o jornal era isso. Muitos anúncios imobiliários, tá? As imobiliárias, principalmente domingo, publicavam páginas inteiras anunciando apartamentos, casas, etc, etc. Então, o jornal se destacava por isso. E não havia muita preocupação, digamos, com o jornalismo. Foi o doutor Francisco que começou a pensar